Pai Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para você. Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é sobre jejum. Muita gente pergunta a respeito de jejum. Como que eu devo fazer o jejum? Que jejum que eu devo fazer? O que é o jejum? O jejum nada mais é em horas consagradas a Deus, entregando a nossa alimentação a Deus. Entregando como? Retirando a nossa alimentação. O jejum é você deixar de se alimentar em prol de uma causa, de algo para o Senhor. Então, ou seja, na Bíblia fala várias vezes a respeito do jejum. Como que era o jejum que essas pessoas faziam? Eu quero ler aqui com você no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23, vai dizer: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Ou seja, quando nós jejuamos a Deus, Deus ele ouve a nossa oração e Ele nos atende com bênção, sim, para a glória de Deus. Eu tenho vários testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida que eu recebi através do jejum e da oração para o Senhor. Vou ler outro versículo que está lá em Mateus capítulo 6 e vai dizer, versículo 16, 17 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuam, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, às vezes nós queremos mostrar que somos muito espirituais e queremos mostrar que jejuamos. Não, o jejum não é nada para ninguém. O jejum é somente para Deus. O jejum é algo nosso particular com Deus. Então, quando eu estou jejuando, não existe a necessidade de eu sair contando aos quatro cantos da terra que eu estou jejuando. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Existem muitos milagres na minha vida, foi feito através de jejum para a glória de Deus. Desde o princípio, no começo do meu processo de conversão, uma das coisas que me ajudou muito foi jejuar. Hoje eu tive um sonho que se eu não jejuasse, o inimigo ele poderia me jogar novamente no mundo. Então, ou seja, isso serve para mim e serve para você também. Por quê? O jejum é uma arma do cristão. O jejum é um escudo do cristão. Através do jejum nós somos fortalecidos, fortificados, renovados. Através do jejum a gente consegue matar a nossa carne. Através do jejum a gente se ergue espiritualmente. Então eu anotei para vocês alguns tipos de jejum que dá para fazer. Eu vou contar primeiro uma experiência que eu tive de jejuns, como que eu comecei os meus jejuns. O primeiro jejum que eu fiz foi durante 6 dias, se eu não me engano foi isso. Foi o período de 7 dias, perdão, pelo período de 1 às 6 da tarde. Ou era meio-dia e meia, 6 da tarde, alguma coisa assim. Mas durante 7 dias eu tive grandes vitórias com o Senhor através do jejum. Deus fazia coisas sobrenaturais. Assim, hoje eu tenho um outro tipo de jejum, né? Eu faço um outro horário de jejum, um pouquinho mais longo, mais pra glória de Deus. Louvado seja Deus, que conforme você vai caminhando, vai ficando fácil você jejuar, né? Se você não voltar, né? A se alimentar. Eu me alimentava de 3 horas, eu tinha compulsão alimentar. Eu me alimentava de 3 horas e eu comia praticamente 2 quilos de frango por dia, que eu malhava, era marombeira, né? Quando eu vim para a presença do Senhor. Então, eu comia de 3 horas, comia frango, comia aquele monte de coisa, aquele monte de comida de malhação. E tudo de 3 horas. Então, para mim foi muito difícil o primeiro jejum que eu fiz. Foi assim, parecia que minha carne ia desgrudar do corpo, ia descolar. E a gente fica um pouco irritado também. Por quê? Porque tá matando a nossa carne. Tudo aquilo que tende a nos trazer um desconforto acaba nos irritando, não é verdade? Vamos lá, existem alguns tipos de jejum. Que tipos são esses? Tem o jejum de Esté, jejum de Daniel, jejum de Jesus. O jejum de Jesus foi 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. Ou seja, ele não comia, né? Eu creio que beber sim, eu não sei, não estava lá, mas eu creio que não sei se ele não comia, não bebia, mas eu creio que ele sentiu fome. A Bíblia diz que ele sentiu fome quando ele saiu. Então, ou seja, ele estava sem comer nada. Existem jejuns que a gente faz assim, que a gente só bebe água, né? Existe o jejum de Daniel, que é o jejum que você corta a carne, corta a proteína, fica se alimentando apenas de legumes, né? Fica alimenta só de legumes e grãos, né? Ali, que foi o jejum de Daniel, que o jejum ele se absteu das coisas que eram
sacrificada a ídolos e também se absteu dos manjares, né, dos deuses. Então, ele se alimentou apenas de legumes, de hortaliças, né, de frutas, né, e é um jejum que eu também já fiz, é um jejum muito bom, inclusive emagrece bem, e é um jejum muito bom, né, e ajuda muito a gente se erguer espiritualmente. Esse jejum de Daniel é uma bênção também. Jejum de Esté é aquele jejum que você precisa do milagre, que você não tem mais como receber esse milagre, e aí você faz esse jejum. É muito, muito forte. É quando você quer um decreto mesmo de Deus, é um jejum muito forte. Eu já recebi vários milagres através desse jejum. É um jejum de 3 dias sem água, sem comida, sem nada. É um jejum assim muito forte, muito extremamente forte. É muito forte, mas deixa a gente um pouquinho fraquinho, debilitado assim, né? Eu mesmo fico bem fraca no segundo dia. Mas é um jejum que Deus responde com fogo, sabe? É um jejum muito bom. Então existem vários tipos de jejum. Só que a Bíblia também tem algo que ela diz que a gente precisa colocar aqui, para que você não venha fazer jejum de tolo. Que jejum é esse? Quando você coloca algo diante do Senhor e você não consegue cumprir. Então, ou seja, não quebre propósitos com Deus. Se você quebrou, recomece e termine. Por quê? Porque a gente sabe que para Deus tudo é muito sério, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Deus não é menino. E às vezes a gente quer botar coisas diante do Senhor que a gente não cumpre e acha que Deus é um homenzinho, um menininho que tá tudo bem. Não, Deus é Deus. E tudo que você coloca diante do Senhor, a gente precisa colocar e cumprir para a glória de Deus. Se você não for cumprir, nem comece. É por isso que às vezes assim, eu quero fazer um jejum muito longo. Eu falo, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que eu posso quebrar e aí pra mim vai ser cansativo eu começar de novo. Então eu prefiro fazer jejuns mais curtos, onde eu vou conseguir terminar, né? Onde eu vou conseguir cumprir com o Senhor. Então assim seja com você também, porque às vezes a gente começa algo e não termina, e isso acaba sendo ruim pra gente, entendeu? Então, ou seja, existem vários tipos de jejum. O que eu falo? Quando você começar o jejum, ora antes de você começar, lê uma palavra, e quando você entregar o jejum, ora novamente e lê a palavra. Nesse tempo do jejum, tenta não se estressar, tenta não xingar, tenta não ficar com raiva, tenta não fazer besteira, né? Tenta ficar ali ligado com o pensamento de Deus. Eu posso trabalhar enquanto eu jejum? Pode sim, você pode trabalhar enquanto você jejum, sem problema nenhum. O negócio é você estar ali com o pensamento ligado em Deus. Você vai fazer seu trabalho, você vai fazer suas coisas, né? Ter o seu dia normal. E, enfim, eu posso dormir durante o jejum? Olha, então, a gente precisa entender que o jejum é um sacrifício. Então, ou seja, aí você, claro que se for um jejum longo de vários dias, você precisa e necessita dormir. Agora eu vou fazer um jejum hoje, vou ficar somente hoje, de meio-dia até 6 horas da tarde no jejum, vou dormir. Sinceramente, particularmente, aí eu acho que já não é tanto sacrifício. Claro que se for assim, vários dias de jejum, né, assim, tudo bem. Mas tem gente que decide fazer jejum de um dia, e aí ela quer tirar justamente o tempo do jejum dela e dormir, entendeu? Cada um tem seu particular com Deus. Já é diferente assim, uma pessoa que coloca um jejum, um exemplo, eu coloco um jejum de 6 até meio-dia. Você tem que dormir, você precisa dormir. Outras perguntas que as pessoas fazem a respeito de jejum. Vamos lá, se você também tiver alguma pergunta, coloque aqui que eu vou tentar responder pra você no vídeo aí, pra glória de Deus, entendeu? Outras perguntas aí que posso beber água? Então, depende do jejum que você coloca diante de Deus. Se o seu jejum é só de alimento, você não bebe água, ou você bebe água, perdão. Mas se o seu jejum é total, porque existe o jejum parcial e o jejum total. Se o seu jejum é total, não beba água, né? Beba só na hora que você for se alimentar. Existe também jejum de 24. Eu faço muito esse jejum assim, né? Jejum de 24 é o quê? Você come agora, meio-dia, no outro dia você passa o dia inteiro sem comer, e no outro dia você vai comer tudo de novo, entendeu? Então, assim, que é o jejum mais ou menos aí de um dia, entendeu? Que você faz durante 7 dias assim, durante 3 dias assim, depende do que você colocar diante de Deus. Tudo depende do que você colocar diante de Deus, mas eu quero te dizer algo. Se você colocar, cumpra. Outro tipo de jejum, eu gosto muito de alguma coisa, eu vou fazer jejum disso. Você quer ver um jejum que é muito difícil de fazer? O jejum de palavras.
Jejum de ficar em silêncio, gente, é um jejum que é incondicional. Olha, eu já tentei fazer, mas é muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem costume de falar, né? E é muito difícil, você não pode falar nada nesse jejum, então é muito difícil mesmo. Então tudo que você colocar diante de Deus, cumpra para a glória de Deus, amém? Então não faça votos de tolo, não faça jejuns de tolo. Ah, vou falar com Deus que eu vou fazer isso e não cumprir. Então cumpra, porque se você não cumpre, você está dando uma brecha para o inimigo entrar e te derrubar. Amém? Em nome de Jesus, espero ter compartilhado. Se você tiver alguma dúvida a respeito de jejum, coloca nos comentários, coloca aí as dúvidas que você tem, né? E a gente vai estar tentando aqui se ajudar para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, espero ter compartilhado e contribuído para o teu crescimento espiritual e para o meu também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, fiquem com Deus.